Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel. Em exatos e minutos vamos gravar aqui duas questões de cinemática. Fala sobre velocidade média. Então vamos à aula e toca aí a vinheta. Or will you fucking fight back? Nessa questão é o seguinte, ó. Ele fala assim: ao cobrar uma falta, um jogador de futebol, o jogador imprime a bola uma velocidade de 43 km por hora, 43,2 km por hora, sabendo que a bola gasta 3 segundos para atingir as redes, determine a distância percorrida. Galera, nesse caso, se a gente colocar aquele triângulozinho que a gente mostrou para vocês em sala de aula, né? Onde você tem aqui a velocidade, aqui é o espaço, aqui é o tempo, tá? Nesse caso, como ele quer, nesse caso a distância, nesse caso a gente pode utilizar aquela relação, né? Deus vê tudo, direto, tá? Só que tem um detalhe, as unidades elas têm que estar na mesma situação. Nesse caso aqui a unidade está em km por hora, e aqui nesse caso o tempo está dando em segundos, para mim poder jogar na fórmula. Nesse caso eu não posso. Primeiramente, eu vou ter que fazer essa conversão de km por hora para metros por segundo, tá? Ou seja, para mim transformar de uma para outra, basta eu dividir, tá? De metros por segundo para km por hora, basta multiplicar por 3,6. Lembrando que nós temos aí uma série de playlist aí, temos uma playlist tudo fala sobre cinemática bacana, desde o início da introdução até a parte final, isso já aplicando já ensino médio, galera que vai fazer vestibular, temos uma playlist que fala somente de cinemática, tá bom? Um curso completo que nós temos na nossa playlist, tá certo? Vamos à questão. Então, nesse caso, vamos fazer a conversão. Vamos dividir. Nesse caso, está em km por hora. Eu quero transformar para metros por segundo, porque a unidade aqui está em segundos, para mim poder jogar na fórmula. Então, vou fazer essa conversão. 43,2 dividido por 3,6, tá? Bem, nesse caso aqui, eu tenho essas casas decimais. Como nós já fizemos esse cálculo aqui, já tenho aqui anotado, se você fazer essa divisão, isso aqui vai dar 12 metros por segundo. Depois você faz o cálculo aí, de maior tranquilidade, justamente para você ganhar tempo aí, para a gente ganhar tempo aqui no nosso contexto. Então, nesse caso, ele quer a distância, tá? Já tenho a velocidade e eu tenho o tempo que ele utilizou para percorrer esse movimento, que foi de 3 segundos, tá? Vamos fazer aqui, já temos a velocidade, que é 12, e temos o tempo, nesse caso, que é 3, tá? Então, nesse caso, a distância, se você multiplicar 12 vezes 3, isso é igual a 36, nesse caso, a unidade, metros por segundo. Então, a unidade que final vai ficar em metros, tá? Tá aqui a nossa distância percorrida, tá aqui a distância percorrida, fizemos transformação na velocidade e jogamos na fórmula. A alternativa correta, a nossa letra A. Tá certo, galera? Então, uma questão que envolve sistema de mudança de unidade, nesse caso da velocidade, para a gente poder jogar na fórmula. Não esquecendo que esse triângulo aqui, ele serve muito quando ele der velocidade para você. Deu velocidade, você utiliza essa relação. Ele quer, nesse caso, ele quer a distância, ou seja, o espaço, mas você multiplicar velocidade e tempo, tá bom? Vamos para a segunda questão. A segunda questão requer uma situação bem interpretativa. Vamos lá, então. Ele fala assim, ó, um garoto caminha a uma taxa constante de 100 passos por minuto. Sabendo que o seu passo médio é de aproximadamente 50 centímetros, ou seja, meio metro, determine o tempo gasto e o número de passos quando ele percorrer, nesse caso, 3 km, tá? Então, colocamos aqui para você, galera, o desenho para você entender o contexto da questão. Ou seja, 3 km, a gente precisa determinar quanto espaço ele deu, né? Muito cuidado aqui nessa questão. Outra informação preciosa que ele deu para a gente, ele deu que essa velocidade, nesse caso aqui a velocidade é 100 passos por minuto, tá? Uma coisa que é interessante aqui, se você verificar a seguinte ideia, tá? Se ele deu um passo, ou seja, o que vai acontecer? Nesse caso aqui ele vai dar 2 passos que ele dá, nesse caso ele vai caminhar meio mais meio, ou seja, ele vai caminhar 1 metro. Então, cada passo que ele der, ou seja, a distância de um passo, ele vai dar o segundo passo mais meio. Nesse caso, ele vai dar o quê? Ele vai dar 1 metro, certo? Para ele
percorrer toda essa distância, basta eu dobrar a cada um passo, né? Nesse caso, a cada um passo, a cada 2 passos, nesse caso, a cada 2 passos, eu vou ter o quê? 1 metro, né? A cada 2 passos eu vou ter 1 metro. Nessa circunstância, ó, nesse caso, como são 2 passos, a cada 2 passos eu vou ter 1 metro, então significa que em 3.000 metros basta eu dobrar esse valor. Nesse caso, eu vou ter, a cada 3.000 metros, eu vou ter o quê? Vou ter 6.000 passos, tá? Nesse caso, basta eu ter montado aqui uma regra de 3 simples, ou então podia ter feito pela questão analógica, né? Tá aqui, ó, 2 passos, nesse caso aqui vale 1 metro, então nesse caso, número de passos que eu quero, é o que ele pede na questão, equivale a quantidade de passos à distância total. Então, fazendo o cálculo aqui, nós teremos aqui, multiplica aqui, né? Multiplica cruzado e tal. Então, uma vez x vai ser o próprio x, é igual 3 vezes 2, isso aí, 3.000 vezes 2. Então, nesse caso, isso aqui vai dar 6.000 passos, tá? 6.000 passos. Logo pela cara eu já sei que é a nossa letra E. Só que ele pede também o quê? O tempo, né? O tempo, galera, bem simples também. Vamos fazer aqui em cima. Nessa questão ele falou que a cada 100 passos ele completa isso em 1 minuto, tá? Em 1 minuto. Certo? Como são 6.000 passos, eu quero ver quanto tempo ele leva. Nesse caso eu vou chamar de x, tá? Aí eu posso cortar os zeros de cima com esse zero de baixo. Esse zero de cima com esse zero de baixo. Sobrou somente 60. Nesse caso eu vou multiplicar, cruzado. Uma vez x vai ser o próprio x, igual 60 vezes 1 vai ser o próprio 60. Nesse caso, minutos. Nesse caso seria 1 hora, no caso, tá? Então tá aqui a nossa resposta, tá? Alternativa correta, nossa letra E, como eu falei. Certo, galera? Então, duas questões que requerem um pouco de conhecimento, né? De regra de 3 simples. Você pode até utilizando a fórmula, mas a gente mostramos para você também que você pode utilizar contexto da matemática e na física utilizando métodos de resoluções que requerem conhecimentos básicos da matemática, tá bom, galera?